Oi, pessoas! Aqui é a Pati e o tema da live de hoje é Não maternidade por escolha, narrativas de mulheres que não querem ter filhos. Esse é o título do trabalho de conclusão de curso da estudante de serviço social, quase assistente social já, a Thalita Almeida, tá? Que vai estar aqui com a gente hoje, conversando sobre essa pesquisa que ela realizou na graduação. Já está aí em vias de defender o trabalho dela. Então, essa pesquisa ainda está em andamento e a Thalita ela concordou em compartilhar conosco os dados que ela tem até o momento. Ela já está por aí, então eu vou chamá-la. Boa noite! Tudo bem, Thalita? Olá, boa noite. Tá dando pra ver e escutar direitinho? Tá, sim, tá bem bom o seu som, dá para ver você direitinho também. Muito obrigada, em primeiro lugar, Thalita, por aceitar meu convite, tá? Gente, hoje vai ser, então, a última live dessa série que eu fiz, especial de março, de Mulheres Pesquisadoras, que foi uma homenagem do perfil Sem Filhos, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Eu convidei aqui 4 pesquisadoras, né? Fiz uma live por semana, só mulheres, para debater e contarem um pouco sobre as suas pesquisas em torno desse tema da maternidade, da não maternidade, do aborto. E a Thalita, ela fez uma pesquisa, ela vai contar para a gente mais detalhes agora, que é não maternidade por escolha, né? Narrativas de mulheres que não querem ter filhos. Bom, querida, em primeiro lugar, eu acho não, tenho certeza, que você é a minha convidada mais jovem. Você é a pesquisadora mais Ué, jovem que passou por aqui. Qual é a sua idade? eu tenho 24 anos. 24. Isso. Olha, meus parabéns por, assim, estar trazendo esse tema à tona, né? É uma pesquisa que é um tema muito pouco estudado ainda, Sim. muito pouco investigado, necessita de mais pesquisas a respeito disso, até porque quanto mais se falar disso, mais natural e mais aceito vai ser essa escolha. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre você, onde que você mora. Pronto. Paty, de antemão, né? Eu que agradeço pelo convite. E assim, é muito importante isso que você está fazendo, porque a gente está tirando um tema da academia, né, e trazendo para cá, trazendo informação, socializando conhecimento, Isso. porque, como você citou, não é um tema discutido. Né? A gente fala sobre maternidade compulsória, não é todo mundo que é familiarizado com esses termos. E bem, o meu nome é Thalita, eu sou moradora da periferia de Fortaleza, Ceará. Meu bairro é o Bom Jardim, onde eu residi durante 24 anos, né? Ou seja, a minha vida toda. E assim, no meu contexto social, nas minhas vivências, não é comum você pensar num projeto de vida que ele não inclui a maternidade. Então, ser mãe é como um destino, né? Algo inato, tá ali, uma hora vai acontecer. Eu estava me lembrando, antes da gente entrar aqui ao vivo, que eu terminei meu ensino médio em 2014, então já tem mais ou menos 7 anos. E atualmente a maioria dos meus colegas de turma hoje são pais e mães, né? Casaram e tiveram filhos. No meu contexto familiar, minha avó materna ela teve 11 filhos. A minha mãe teve 3, eu não quero ter nenhum. Então eu resolvi, né, estudar isso academicamente. Então, eu já ia perguntar de quem que foi a ideia de pesquisar esse tema, se foi sua ou se foi da sua orientadora. Então, pelo que você falou agora aí, essa vontade partiu de você mesmo, de pesquisar esse assunto. E isso, da minha própria experiência de vida, né? Por ser uma mulher que não quer ter filhos. Sim, e como é que foi essa sua descoberta, essa sua decisão? Porque, como você falou, você vive num contexto de periferia, você é cercada por mulheres que tiveram ou que querem ter filhos. Você se sentiu muito solitária nessa sua decisão?
quanto tempo faz que você percebeu isso, e se você conhece de outras mulheres, amigas suas, que também têm essa opção, se você é o ET da, da turma aí. Tati, assim, eu sempre fui meio que a ovelha negra da família, né? A que vai na contramão de tudo. E assim, desde a infância, como todas as meninas, eu sempre ganhei bonecas. E teve um dia que eu ganhei uma bicicleta, e aí eu fui pra rua, fui brincar, fui, né, conhecer outros meninos, e eu percebi, nossa, como brincar de boneca é chato. Né? Eu fui tendo, assim, fui conhecendo outras brincadeiras, né, que são consideradas de menino, e aí eu amava brincar de carimba, de polícia e ladrão, essas brincadeiras de correr. E foi aí que eu percebi, cara, será que eu quero ser mãe? E era um conflito interno, assim, muito grande, porque não é normal, né? Eu não tenho amigas, eu não tenho nenhuma referência de mulher que não quer ser mãe, que não quer ter filhos. E aí, por muito tempo, eu ficava me questionando, mas será que eu estou abrindo mão, né, de uma coisa tão boa, né? Porque o amor materno, ele é vendido pra gente com toda a romantização. E aí tinha, assim, muito conflito. E durante a graduação em serviço social, que foi, assim, muito importante, não só, né, na minha vida profissional, mas também pessoal, eu tive contato com o que a minha orientadora chama de GIA, que é a antropologia, a sociologia, a psicologia. São aí disciplinas, né, que foram me auxiliando a compreender e, sobretudo, problematizar temas que parecem estar no nível do indiscutível, né, que é um dado natural, como a maternidade. E aí, quando chegou na hora de escrever a pesquisa, que o tema não ia ser esse, eu percebi, né, que essa pequena frase, eu não quero ser mãe, ela traz muitas implicações sociais, políticas e econômicas, né? Esse fenômeno social que acontece com todas nós, ele tem um nome e tem uma função, que é maternidade compulsória. E aí Uhum. eu peguei e comecei a me debruçar sobre isso. De início, né? Minha orientadora até entrou agora. Quero mandar um abraço para ela. Eu não tinha objetivo geral, objetivo específico, eu não tinha nada, eu só tinha a ideia e a vontade de escrever sobre. E aí eu fui Sim. pesquisando por hashtags aqui no Instagram, encontrei a página Sem Filhos, encontrei páginas aqui de Fortaleza também. E aí fui tentando, né, esse contato e estamos na construção desse projeto. Que legal, menina. Então, para quando que está agendada o teu TCC? Já tem uma data? A defesa? Assim, Paty, de início eu achei que agora, né, nesse mês de março já estaria finalizado, mas dando o contexto social, né, de pandemia que a gente está passando e Pandemia. tudo, eu ainda estou nesse processo de escrita, né, quase na fase final, então eu acredito que entre finalzinho de abril e início de maio a gente já defende. Ótimo, daqui a pouco temos uma assistente social mesmo. Eu já coloquei você ali como assistente social na, na chamada para lá. Eu pensei, gente, ela já está se Oi, formando, só falta o TCC, é isso aí. enfim. Thalita, meus parabéns pela sua pesquisa. Eu percebi, assim, pelo pouco que você falou até agora, que você é uma pessoa que é muito lúcida, muito madura para sua idade, você Obrigada. tem bastante maturidade acadêmica também, você se expressa muito bem, né? E você tem uma desenvoltura para falar sobre esse assunto. E aí me ocorreu o seguinte: você tem planos de continuar estudando esse tema, levar para frente? Pós-graduação, o que que você pensa assim para o futuro? Para você e para a pesquisa. Sim, Paty, é um tema, né, que realmente eu gosto muito de escrever, de falar sobre. De antemão, assim, não é o meu projeto de vida, né, colocar ele para tentar um mestrado e tal. Mas eu pretendo, sim, continuar estudando sobre. Mas eu não sei se eu vou levar ele academicamente, né? Eu acho que nos meus planos aí, uma estabilidade financeira, um concurso vem em primeiro lugar. Legal, Hum, maravilhosa, hum. muito bom. Então, fala um pouquinho para a gente, vamos falar sobre a pesquisa. Quando que você realizou a sua pesquisa de campo? Porque você fez entrevistas, né? Sim, foi muito mais rápido do que eu pensava. Eu achei que eu ia ter muita dificuldade em encontrar essas mulheres, né, por não ter nenhuma referência. Mas, para minha surpresa, não, né? Foi bem rápido assim encontrar. Eu iniciei as entrevistas na segunda semana de janeiro. E aí, no finalzinho do mês de janeiro, eu já tinha todos os dados, né? Foram 5 mulheres entrevistadas.
E de cara eu já coletei o primeiro dado, porque assim, eu não coloquei como um pré-requisito serem mulheres brancas, de classe média alta, eu não coloquei um recorte, né, de raça, eu só coloquei um recorte de gênero, que eu queria estudar Uhum. mulheres, né, que estão em idade reprodutiva, que podem ter filhos e mesmo assim optam pela não maternidade. Foi o pré-requisito, um dos. E aí, né, eu entrevistei essas mulheres, todas as entrevistas ocorreram via WhatsApp, acho que só uma delas que foi por e-mail. E de início eu fiquei bem frustrada, né, porque assim, as interlocutoras, elas não se sentiam à vontade para fazer uma chamada de vídeo, Google Meet, eu acho que também por cerca do tempo, né, várias circunstâncias. E aí eu não conseguia, sabe, captar as emoções, captar assim o rosto, como elas se comportavam frente à câmera. Né? Eu lembro que eu cheguei para minha orientadora e falei assim: Nossa, Jalma, é muito ruim fazer pesquisa assim, porque você só vê os relatos. Só que aí quando eu fui recebendo, né, essas pesquisas e eu fui lendo, nossa, eu me encontrei ali em tantas falas e tem tantas coisas em comum entre nós, né? Mesmo tendo essa distância aí de classe social e tudo, que eu fiquei assim, meu Deus, mesmo com as dificuldades, esse foi o momento mais enriquecedor de toda a pesquisa. E aí eu li mais de 10 vezes cada relato. Muito legal. Se você quiser depois ler alguns trechos de alguns assim que você tenha que tenha marcado, sabe, para a gente, eu abro um espacinho lá para o final. E eu queria falar para o Certo. pessoal que está aqui no interagindo aqui, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a Thalita, mandem nessa aqui ao lado onde vocês têm o espaço para vocês digitarem. Tem um pontinho de interrogação. Aí, se vocês puderem mandar as perguntas ali, fica super mais fácil para no final eu ler, porque nos comentários às vezes vai passando e eu acabo perdendo. Então, se vocês mandarem ali na caixinha de perguntas, no final a gente responde tudo, tá? E como é que foi a aceitação do seu tema de pesquisa no seu curso? Assim, quando, não só no seu curso, mas como é que foi a reação assim dos seus colegas quando você falou que esse seria o tema de pesquisa? Pronto, é assim, de início, né, eu não tinha objetivo nem nada, como eu relatei, eu só tinha um tema e a vontade de escrever sobre. E aí eu cheguei, né, primeiro para minha orientadora, uma pessoa que eu admiro muito, e eu queria muito que ela aceitasse esse convite, graças a Deus ela aceitou. E aí eu falei que eu queria falar, né, sobre o desejo de não maternidade nas mulheres, ela pediu para enviar o projeto, eu enviei o que eu tinha, e aí a gente começou a discutir sobre, né? E ela me ajuda muito, me motiva muito. Então, por parte, né, da orientadora foi super aceito, não foi em nenhum momento questionado. Uhum. Já na vida acadêmica, né, no âmbito acadêmico, as pessoas sempre falaram assim: ah, mas isso é uma frase tão inofensiva, você não querer ser mãe, né? Como você vai estudar sobre isso? E aí a gente percebe como não é, porque a maternidade é tão naturalizada, já é tão esperado que você seja mãe, que quando você diz que não quer ter filhos, assim, nunca, né, que você não vai ter, as pessoas ficam, nossa, como assim? Dá para estudar isso? E foi muito importante, né, mais uma vez, o que você está trazendo aqui no Instagram, porque é um tema que atravessa todas nós, porque veio um olhar da psicologia, do serviço social, das ciências, né, da comunicação. Então dá para estudar sim, tem muita coisa sobre, e é isso. Com certeza. Então, você falou que foram 5 mulheres entrevistadas, né? Essas entrevistas, elas vão continuar ou você encerrou? São essas as entrevistas e esses são os dados que você vai fechar mesmo? Pronto, foram muitas perguntas, né? Eu dividi em categorias. Eu coloquei perguntas relacionadas a gênero, coloquei perguntas relacionadas a projetos de vida e maternidade, não maternidade. Então, pelo o teor, né, de perguntas que eu fiz, eu acho que eu já tenho dados bem legais. As respostas também não foram curtas, né? Eu vi que as mulheres realmente, assim, se sentiram ouvidas, né? Elas escreveram muito, elas se sentiram muito abertas para falar sobre. Então, de antemão, eu acho que não vai precisar entrar em contato novamente, não. Ainda não sei, né? Porque tá nesse processo. Mas acredito que não. Aham, aham. Assim, quem te falou que é uma frase inofensiva, provavelmente é uma mulher que quer ter filhos, porque ela nunca foi confrontada socialmente, né, ao dizer que não queria Sim. ter filhos, porque quando a gente fala que a gente não quer ter filhos, a gente percebe que essa fala não tem nada de inofensiva. Deveria ser.
inofensiva, né? Mas quando a gente fala, a gente percebe que algumas pessoas, elas até se sentem ofendidas, né? Quando a gente fala que não quer ser mãe. Como se a gente estivesse ofendendo mesmo a pessoa. Então, as entrevistas, elas foram à distância, né? Você Sim. relatou. As perguntas, elas foram perguntas abertas, pelo que você disse, porque as mulheres escreveram bastante. E teve algumas perguntas que foram fechadas para você poder fazer as categorias, digamos assim. Sim, eu posso já citar algumas das falas dos trechos ou a gente deixa mais para o final? Pode ser agora? Pode ir falando. Uhum. Pronto. Eu queria iniciar com uma que eu achei assim, nossa, resume muito, né? Isso que a gente está falando e também a minha pesquisa. A primeira pergunta que eu fiz assim sobre maternidade foi quando foi a primeira vez, né, que passou assim pela sua cabeça o desejo de não ter filhos? E aí eu abro aspas aqui para falar, né, uma frase um trecho da entrevista, onde a interlocutora fala: até os 23 anos eu achei que eu teria filhos um dia. Eu não me lembro da vontade de ter os meus filhos. Eu deveria cumprir, né? Eu não me questionei acerca disso, porque é uma norma social. E aí uma amiga me disse, aos 22 anos, que ela não queria ter filhos, e eu pensei, como assim? Tá se identificando, Paty, com essa frase? E aí Sei. é muito isso, porque assim, a gente não pensa por que a gente quer ter filhos, né? Mas o não ter, ele é questionado a todo momento. E isso é um Uhum. retrato muito grande, porque se você é mulher e você tem filhos ou você não tem, geralmente você não se questiona, você não reflete acerca disso, né? Não é uma escolha pensada, consciente. A maioria cai na maternidade mesmo de paraquedas. E aí, né, a interlocutora continua que depois de alguns meses ela viu uma amiga numa situação muito delicada, que ela foi ajudar a amiga, né, porque a amiga tinha uma babá, ia perder o emprego, e aí, nessa ajuda, ela percebeu o quanto a maternidade era uma cilada, né? Porque a criança tinha um pai que só pagava uma pensão, e aqui a gente entra em outro ponto, né? Porque a maternidade ela pode ser até obrigatória para as mulheres, mas ela é facultativa para os homens. O homem ele pode decidir não ser pai mesmo, né? Tendo um filho. Mesmo tendo filhos, aham. Isso. E aí também tem outros trechos, né? Que assim, de início, quando eu pensei em estudar isso, eu achei que fosse um universo homogêneo. E durante as pesquisas eu percebi que não, né? Que várias mulheres foram no decorrer, né, no percurso da vida, que elas decidiram não ser mãe. Não são todas que já nasceram com essa ideia, não vou ter filhos, né? Teve umas que achavam também que seriam, mas aí foram postergando, né? Ah, quando eu terminar a faculdade, quando eu passar no concurso, quando eu passar no mestrado, já tá tentando o doutorado e essa vontade nunca apareceu. E ela fez, Sim. não quero ser mãe. Então, cada uma das interlocutoras relataram, né, o motivo do não querer ser. E foram várias as falas e foram, assim, muito ricas essa pesquisa para mim mesmo. A outra Ah, parte, Tati... Oh, desculpa, pode falar. e você, quando você falou que você era jovem, mas quando você era menina, né, você já se questionava isso. Mas quando você falou pela primeira vez, assim, em voz alta, que você não queria ser mãe? Eu acho que, na verdade, né, que eu assumi e eu parei, assim, de me calar para ter mais paz do que razão, que eu fazia muito isso para não gerar conflito, eu acho que foi um mês atrás, né, que eu estava falando sobre a minha pesquisa para os meus amigos e, assim, todos querem ter filhos, alguns quando terminar a faculdade de medicina, outros quando estiverem estabilizados, e eu falei, não, eu não quero ser, e eu não quero ser nunca. E, assim, eles não me julgaram, e aquilo foi tão acolhedor, e desde então eu abro, né, assim, claramente essa minha decisão. Sim. Eu acho que hoje já está um pouco mais fácil de falar sobre isso, né? Tá cada vez mais mulheres estão fazendo essa opção de vida. Quando eu fiz essa escolha há 16 anos atrás, eu era a única. Eu era a única, não tinha amigas, assim, que não desejavam a maternidade. Então, assim, por muito tempo, essa minha trajetória, ela foi muito solitária, sabe? E agora que eu já estou com quase 40 anos, é que eu tenho um grupo de amigas aqui na minha cidade, inclusive duas delas trabalham na mesma instituição que eu, e nós temos lá um grupo de não mães,
no WhatsApp. Sabe? Mas então foi assim, foi agora que essas pessoas foram surgindo, porque ao longo de todo esse tempo eu era sozinha, né? Eu estava sozinha nessa minha escolha. Como é que foi a sua mãe, a sua família? Como é que foi a reação deles? Eles estranharam? Acharam bom? Assim, o meu pai, ele não interfere muito, né? A minha mãe já falou assim, ah, você não quer ter filhos? Então, graças a Deus. Eu acredito que ela não, né? Porque, assim, também tem um tabu de falar sobre, né, o mal-estar da maternidade. Então, você não pode falar que é Sim. uma mãe cansada, que não, né, que não teria filhos, voltaria no tempo. Então, ela também nunca Uhum. me questionou sobre, né? Ela deu graças a Deus e até me apoia, assim, é realmente, né? Eu acho que tem que vir a faculdade em primeiro lugar, porque a gente é família de periferia, classe média baixa. Então, assim, realmente nunca foi, né, uma prioridade para mim, mas assumi recentemente mesmo. Mas eu tenho super apoio deles, isso é fundamental também. Sim. Então, até a sua pesquisa, você acredita que ajudou você nesse seu processo de decisão? Não, não, talvez não de decisão, mas de sair do De armário, afirmação, né? digamos. Sim, muito, porque assim, pesquisando, eu tive contato com várias mulheres, né, que falam sobre, eu saí meio que da minha bolha, que não é comum se falar sobre maternidade compulsória no meu contexto, então eu conheci outras mulheres, inclusive nas entrevistas eu perguntei, né, uma das perguntas, o que elas entendiam por maternidade compulsória? E todas, assim, de forma unânime, já tinham conhecimento acerca. E aí eu saí dessa bolha e conheci outras pessoas. Tive mais contato, né, com o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, em que ela fala, né, dessa distinção aí de sexo e gênero, como um órgão genital ele já define toda a nossa situação no mundo. E também com livro, né, do mito do amor materno. Então eu tive muito conhecimento teórico, né, para fortalecer o que já era um desejo meu. Então, sem dúvidas, a pesquisa assim está sendo revolucionária para mim. Já que você está falando sobre o seu referencial teórico, eu queria que você me dissesse assim, o que que você achou da quantidade de material que você encontrou, né, de bibliografia. Você acha assim que o tema ainda é um pouco escasso, um pouco difícil, ou você não teve Não, problema nenhum e acha que o que tem disponível é o suficiente, ou que falta ainda falar sobre isso? não é o suficiente, né? Eu acho que a gente está assim iniciando, né, começando a falar sobre. Tive muita dificuldade, ainda estou tendo, principalmente referencial teórico de mulheres brasileiras, né? A gente praticamente não tem. E aí eu bem cara de pau, né? Você fez a live aqui com a Daniela, eu fui lá no direct dela, Dani, cadê essa tese? Deixa eu ler. E aí ela dá um Google e tal, super simpática. E aí eu fui mesmo, né, indo atrás, ainda estou, porque realmente é um tema que não é muito discutido. Então é difícil achar referencial teórico. Às vezes você até encontra, né, em outros idiomas, mas aí como eu, né, não sou familiarizada com o inglês e outras línguas, fica mais difícil ter esse acesso. Então eu tô lendo muito artigo, lendo alguns livros, mas é muito difícil achar sobre. E assim, eu espero que seja um problema atual, né? Que daqui a alguns anos a gente já esteja várias produções sobre isso. Até porque tem pesquisas, né, que já apontam que nós, mulheres, que não querem ter filhos, já faz parte de 37% da população. E aí, onde estão essas Exatamente. mulheres? Né? Vamos convidar Eu me essas pergunto mulheres também. para Uhum. vir para essa esfera pública, para a gente produzir conhecimento, né, que vai fortalecer a nós mesmas. Exatamente, perfeito. Meu Deus, que fala linda, menina. Você tem tantas falas maravilhosas aqui que acho que eu vou ter que fazer várias frases suas isso aí postando. Você quer continuar lendo alguns relatos aí? Tem Deixa eu mais só alguma ver coisa? um relato que eu separei. Ah, também, né? Assim, eu fiz uma pesquisa, se eu fiz uma pergunta, na verdade, se as interlocutoras, né, elas falavam, né, a sua opinião acerca dessa decisão com frequência e tudo. E para minha surpresa, né, eu acho que até porque você é sempre rebatida, você sempre tem que estar falando por que que você não quer, né? Tá justificando. A maioria delas, apesar de ter falado abertamente sobre o assunto na pesquisa, elas falam que não é com todo mundo, né? Que elas falam sobre isso.
e que às vezes elas procuram essa rede de apoio aqui no Instagram, começam a participar de grupos, né, com mulheres que têm pensamentos semelhantes, que evitam falar com pessoas muito conservadoras acerca do tema. E aí eu fiquei também assim, né? Talvez um dos motivos para essas mulheres ainda não ter, né, se mostrado é esse tabu, né, que a gente coloca em torno aí da maternidade. Aí tem uma Sim. fala que a interlocutora fala assim, né? Abro aspas. Eu não me sinto à vontade para falar sobre isso com as pessoas em gerais, familiares, com amigos, com pessoas mais velhas e conservadoras. Se me perguntam, eu só digo que eu não terei filhos e sem muitas explicações. Aí tem o que eu falei, né? Que é participa de redes sociais, conversa com pessoas que se sente acolhida. Outra falou assim, abre aspas, só um minutinho. Não, não costumo falar com frequência, né? Porque sempre sou rechaçada e sempre taxada de egoísta, que eu não gosto de crianças. Então, até mesmo para evitar conflitos, eu só dou de ombros e saio. Então, a gente vê que não tem me discutido ainda com todo mundo, né? Uhum. Hum. Eu queria que você explicasse brevemente como é que foi a divisão da sua pesquisa, assim, os capítulos. Pronto. Atualmente, né, tá em torno de 3 capítulos. Um primeiro é um percurso metodológico para circunscrevendo, né, o campo de pesquisa, como é que eu consegui chegar até essas mulheres, falando mais sobre o percurso metodológico mesmo. Aí no segundo capítulo eu faço, né, uma conceituação de gênero, porque eu acredito muito que é a partir do gênero que a gente vai criando justificativas e narrativas em torno do que é masculino e do que é feminino, né? E aí a gente vai colocando em dois polos, e geralmente a mulher, ela sempre está atrelada à maternidade, né? Ela é ligada a isso. E aí eu fiz essa discussão até falar um pouco sobre a mulher, a sociedade e a maternidade. E aí no segundo capítulo eu estou falando, né, escrevendo ainda sobre emancipação feminina, porque o movimento feminista ele teve uma contribuição importantíssima, né? Foi a partir da década de 60, 70 mais ou menos, quando as mulheres tiveram acesso ao anticoncepcional, a métodos anticonceptivos, que a gente pôde escolher, né, se seremos ou não mães. E aí é mais ou menos Uhum. isso. Sim. Como é que é o nome da sua orientadora? É Joelma, Ah, Joelma ela tá Freitas, aqui. tá assim, Tá aqui, brilhante, ó. gente. Ela é assistente social de formação, tem mestrado em sociologia pela Federal aqui do Ceará, e ela já é familiarizada assim com discussões em torno de gênero, né? Também fala sobre juventude, adolescência, políticas públicas, assim, uma mulher maravilhosa. Muito legal, hein? Tá aqui, prestigiando a orientanda. Você teve alguma dificuldade que você enfrentou na pesquisa que você atribui ao tema em si? Olha, eu acredito que não, eu acho que só quanto a referencial teórico mesmo, mas foi super fácil achar as mulheres, conversar com elas, então acho que só nessa parte mesmo do referencial. Uhum. É, eu imagino que seja mesmo. Eu estou tentando estudar esse tema, estou querendo levar a discussão para o doutorado dentro da literatura, e eu não acho personagem de ficção. Sim. Tá bem difícil de achar essa personagem. Porque quando ela existe, ela, ela não é profunda, sabe? É uma personagem muito secundária, quando não terciária, assim. E essa questão da não maternidade fica muito na superficialidade. Então acaba ficando difícil de analisar esse tema, né, dentro da literatura. Por isso que eu me pergunto onde é que estão essas 37%. Porque nas novelas elas não estão, A né? gente tem agora a novela Amor de Mãe, né? Que eu tô É noveleira amor agora de nessa mãe. quarentena. Uhum. E Sim, assim, todo mundo virou noveleiro, né? reforçando, né? Reforçando esse estereotipo de que a mãe, né, faz tudo pela cria, né? E acho isso Uhum. muito problemático, porque realmente a gente não tem na literatura, nos livros, a gente não tem esse referencial de mulheres. Boa sorte, Paty, aí na sua pesquisa, que É, acredito que obrigada. vai ser um pouquinho difícil de achar. É, vou precisar. O que mais chamou a sua atenção nesses relatos dessas mulheres?
Bom, o que mais me chamou a atenção, de forma assim, geral, foi o quanto elas são decididas acerca da escolha, né? Que não foi um fato que não aconteceu comigo, porque eu tinha, perdão, eu tinha muita dúvida em relação a isso até pouco tempo atrás. E nas minhas perguntas sobre projeto de vida, eu perguntei muito a elas assim, como você se vê daqui a 10 anos, né? Quais são as suas prioridades? E assim, todas, né, não incluía filhos. Então é uma coisa que já está assim bem estabelecida na vida delas, não faz parte do seu projeto de vida. E aí eu fiquei muito maravilhada assim com as respostas, né? Porque essa ideia de que a mulher que não tem filhos, ela é infeliz e tudo isso que é construído, ele foi assim deturpado na minha pesquisa, porque são mulheres que querem viajar, que querem seguir vida acadêmica. Então, se isso é sinal de infelicidade, gente, eu quero ser infeliz desse jeito. Porque e sabe, e assim, tem um universo para além do maternado, cuidado. Assim, claro, né? Eu não, como que eu posso falar? Eu não acredito, né, que tem mulheres que não se realizem na maternidade. Eu acredito sim que podem ter mulheres que se realizam. Mas o problema é quando a gente coloca esse como um único destino inevitável a todas elas, né? Como se fosse um caminho, sim, a ser percorrido. E aí, com a Uhum. pesquisa, eu vi que não é, que tem um mundo de possibilidades que também foi apresentado a mim, que eu não conhecia, desejos também que eu fui criando, né, de talvez sair do Brasil, estudar um pouco fora, um outro idioma. Então, eu achei isso muito fantástico. Legal. E quais são os dados assim que você tem? Você falou que você não fez um recorte, né? Você fez só um recorte de gênero, obviamente, mas você não Sim. fez um recorte de raça, de classe social. Mas o que que você descobriu aí? Pronto, né? Na minha pesquisa, as mulheres que pensam atualmente, né, acerca da maternidade são mulheres de classe média, né, classe média alta, têm uma renda aí per capita entre 4 e 12 mil reais, e também são mulheres de etnia branca, né? O que não me surpreendeu muito, porque não é, eu tenho, não venho de um contexto, né, totalmente diferente desse. Realmente, não que não haja mulheres periféricas que, né, têm esse desejo de não maternidade, mas ainda somos uma minoria, assim, uma parcela muito pequena, eu acredito. Então, o primeiro dado coletado foi esse, né? Apesar de não ter feito esse recorte de raça e classe, foi o primeiro que apareceu. E muitas delas, todas elas, na verdade, com ensino superior, algumas com título de mestrado e doutorado. E outro dado também que a gente pode levantar, e que todas, né, são de bairros, assim, considerados, como que eu posso dizer, não são periféricos, né, não são bairros de vulnerabilidade social. Então, esses foram os primeiros dados que apareceu para mim. E o que eu pude concluir, né, que ainda assim, se pensar e refletir sobre esse tema, é algo que, deixa eu encontrar a palavra, né, porque assim, é algo muito elitista, eu posso dizer, porque não são todas as mulheres que têm acesso a esse conhecimento. E eu acho muito importante a gente estar falando online aqui, falando sobre, né, eu vi muitos amigos aqui que também não sabem nada sobre o tema, então descobrindo através de mim, e a gente conversando vai ampliando esse debate. Porque não tem como eu chegar para minha manicure, para minha vizinha e falar, olha, o conceito da Simone de Beauvoir, da Eliette Saffioti sobre isso e isso, eles vão falar o quê? Tá louca? Não vão entender nada. Então a gente tem que pegar esse conhecimento acadêmico que é super importante e também fazer com que ele chegue em mulheres periféricas, né? Que Isso. infelizmente não é os dados da minha pesquisa. Então a gente precisa levar esse conhecimento para essas mulheres também, para que elas pensem sobre isso. Sim, sim. Sabe, eu tenho um sonho de princesa, que é. Eu trabalho atualmente numa instituição de ensino superior, uma universidade federal, aqui na minha cidade, e sempre tem editais de extensão que a gente pode submeter, né? Inclusive, eu não sou professora, eu sou do corpo técnico administrativo dessa universidade, mas eu também posso submeter projetos de extensão. E eu ando pensando aí em um projeto de extensão, mas eu vou ter que pensar em quando que eu vou fazer isso, porque eu tenho planos de fazer doutorado também, né? Mas eu queria um projeto para levar educação sexual para escolas de periferia, para que a gente chegue em meninos e meninas e comece a levar essas discussões
obviamente que de uma forma ainda muito precoce, né? E plantando a sementinha para que essas pessoas Sim. entendam que elas podem ter uma escolha diferente. As meninas, elas não precisam necessariamente ser mães. O homem, ele não precisa provar a masculinidade dele através de uma prole, né? Porque isso é muito difundido ainda, principalmente em regiões mais pobres, né? Infelizmente. Então, esse é uma ideia aí que eu tenho para o futuro, já que eu não vou ter filhos, né? Deixar alguma coisa, E deixar alguma uma coisa aí para a sociedade. E uma ideia muito rica, né, Paty? Porque a gente não fala sobre métodos anticoncepcionais e reprodutivos na escola, a gente não fala sobre planejamento familiar, né? E pelo contrário, né, a gente tem até um presidente, perdão pela palavra, que fala sobre uma ideologia de gênero, né, e mamadeira de piroca. Gente, isso não existe, né? Isso não Bom, existe. E a gente precisa realmente fazer essa educação sexual com as crianças, porque a família não fala sobre isso, o Estado também uhum. não, as escolas. Então, como que essas pessoas vão aprender, né? Isso não está no currículo das escolas, né? Porque, como você falou, a gente vive num contexto político muito complicado e as pessoas ainda acreditam que falar de educação sexual nas escolas é ensinar as crianças a fazer sexo, né? E Exatamente. não é ensinar as crianças a fazer sexo. É falar sobre sexualidade é diferente de falar sobre sexo, né? A gente vai falar sobre prevenção de doenças, sobre prevenção de gravidez, sobre prevenção de abuso sexual, né? Porque a partir do momento em que a criança ela recebe educação sexual, ela vai saber identificar um agressor. Porque muitas crianças elas não sabem identificar que aquilo que elas estão sofrendo é uma violência sexual e por isso que elas ficam caladas, né? Por isso que meninas de 10 anos de idade engravidam do tio e a família não sabia de nada, né? Então muitas pessoas perguntam, mas como que ninguém percebeu? Porque é muito fácil de manipular uma criança que não tem educação sexual, né? Então, levando educação sexual para as escolas, e eu, assim, não tenho muita esperança de que isso vai entrar tão cedo nos currículos escolares, né, e é um assunto muito essencial, eu acredito que seria só através de projetos mesmo, de universidades, né, vou aproveitar aí que estou numa universidade pública, que nós temos projetos de extensão que ainda tem um pouquinho de verba, porque cada ano letivo que se inicia nas universidades federais, a gente recebe uma notícia de corte de orçamento, e o corte de orçamento, ele sempre em relação ao ano anterior, que já teve corte de orçamento. Ou seja, então, a gente está numa decrescente, né, no incentivo à educação, as pessoas elas não querem investir em educação, né? Os políticos eles não querem investir em educação, porque quanto mais eles investirem em educação, mais as pessoas vão se munir, né? Elas vão estar armando as pessoas para que eles não fiquem lá Exatamente. no poder, né? Então, eu vou ver o que a gente tem de perguntas aqui, porque tem 6 pontinhos de interrogação aqui. A Lívia, do Aliança Feminina, falou. Cortou. Ai, cortou. Você consegue ver aí? Porque às vezes é o meu celular que corta. A maioria dessas Consigo. mulheres que participaram dessa pesquisa. Eram casadas ou solteiras? Pronto. Um pré-requisito era que elas tivessem, né, relacionamentos heterossexuais, mas eu não estabeleci que fossem casadas ou solteiras. Mas a maioria, sim, né, são casadas ou estão namorando. Nenhuma é solteira, de fato. Certo. Vamos ver. Próxima pergunta. Eu vou deixar para você ler, porque para mim o meu celular está me sacaneando aqui. Tá, tudo bem. Thalita, no seu questionário você pesquisou algo sobre a educação infantil das mulheres pesquisadoras?
Na verdade, eu parti, né, das perguntas de gênero e em algumas perguntas em projetos de vida, eu pedi para que elas escrevessem como elas adentraram no mercado de trabalho, contassem um pouco sobre a vida delas, mas eu não peguei desde a infância. Né? Eu também não acho necessário voltar à pesquisa e retomar isso, porque, pelo que eu vi, a maioria não tomaram essa decisão logo de cara. Né? Foi através no contato com a universidade, com grupos de pesquisa, que elas foram formando essa opinião. Então, eu não peguei desde a infância e eu não acho até então que seja necessário retomar. Uhum. Vamos lá, sou jovem, vou fazer 19 em abril e digo que nunca terei filhos e as pessoas me julgam pela minha escolha. Amiga, bem-vinda ao time. É o que acontece, né, com todas nós que tomam essa decisão. É como a gente já rebateu muito aqui, né? O ter, ele não é questionado, justamente porque é naturalizado. Mas esse não ter, a gente, infelizmente, tem que ficar afirmando o tempo todo o porquê da nossa escolha. Sim, e uma coisa interessante, Vitória, é que eu não sei se vocês já repararam, mas ninguém fala para uma mulher, se ela fala que ela quer ter filhos, ninguém fala para uma mulher que ela é muito nova, para ela Nossa, falar isso verdade. ou para ela tomar essa decisão, né? Eu vejo crianças às vezes falando, brincando. Eu fui professora por algum tempo, né? Logo no início, assim, da minha saída da graduação, foi a minha primeira profissão, porque eu sou formada em licenciatura. E aí eu dei aula para crianças, né? Mesmo durante a graduação eu trabalhei, teve uma época que eu trabalhei com educação infantil, e é extremamente naturalizada a maternidade, a ponto de meninas de 6, 7 anos falarem que querem ser mães e todo mundo achar bonitinho e super apoiar, né? Então ninguém fala, não, fala uma coisa dessa, menina, você não sabe o que você está falando, né? Isso é só para quando a gente fala que a gente não quer, mas quando a mulher quer, aí tá tudo certo. Mais uma aí da Vitória. Se você tem um companheiro e ele quer ter o que fazer. Ah, Vitória, eu fiz uma live sobre isso. Inclusive, essa live foi com a Lívia, do Aliança Feminina Oficial. A Lívia tá aí, ela mandou a primeira pergunta aí, foi a dela. Dá uma procuradinha aí. Não quero ser mãe, mas ele me pediu um filho, tá? A gente fez uma live sobre isso e vale a pena dar uma olhadinha, tá? Porque o pessoal gostou bastante dessa live. Vai lá, lê você essa que pra mim tá cortando de novo. Só quero parabenizar essa profissional maravilhosa e desejar sucesso sempre. Pra nós, né? Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, Milton, aí pelo elogio, pela presença. Você conhece ele? Conheço, já trabalhamos juntos. Ah, legal. Uma pessoa incrível também. Bel Braga. Lê aí a pergunta dela, Thalita. É, Você sentiu em alguma dessas mulheres que existe algum trauma da infância? Bom, é como eu falei, né? Eu não peguei desde a infância, mas então eu não posso responder com propriedade essa pergunta. Mas com base no que elas me relataram, eu acredito que não foi nenhum trauma específico de crianças, de bebês, que fizeram com que elas tomassem essa decisão. Foi o mesmo percurso da vida e de ver que, né, que há outros projetos para além da maternidade, não há só esse caminho. Sim. Eu acredito também que teria que ser um psicólogo, né, para identificar Sim, isso. que E algo mais profundo mesmo, no sentido de fazer alguns encontros de psicoterapia para a pessoa para poder levantar essa hipótese de que foi um trauma. Eu acredito que, assim como muitas mulheres optam pela maternidade por um trauma, porque existe, né? Mulheres que elas querem tapar buracos e vazios existenciais, ou querem ser a mãe que elas não tiveram, ou querem
enfim, tem várias possibilidades e existem sim, eu conheço inclusive, tenho amiga que ela reconhece que ela quer ser mãe porque ela tem um trauma, né? Ela tem um vazio, então ela quer ser mãe para suprir isso. E nesse sentido também a sociedade acha que está tudo certo, né? E eu É. acredito que, embora possa sim existir mulheres que optam por não ter filhos por algum trauma, eu ainda arriscaria dizer que não é a maioria. Que, como a Thalita mencionou, né? A maioria das mulheres aí, não que isso também exclua, né, a possibilidade de haver problemas familiares, mas a maioria das mulheres, elas são de classe média, né? São mulheres que têm curso superior, que vêm de uma condição financeira mais confortável. Então, assim, trauma no sentido de pobreza, assim, também eu acredito que não é. Pode ser, sim, algum trauma emocional, né? Mas eu posso falar por mim também, né? Eu acredito que eu não tenho trauma nenhum, né? Eu sempre, tanto que eu achava que eu queria ser mãe, eu fui me questionando com o tempo, mas eu acredito que existam, né? Assim como, mas aí é assim como existem mulheres que querem ter filhos por um trauma, existem mulheres que não querem ter filhos por um trauma. E eu acho que tudo bem, né? Eu acho que a gente só tem que respeitar as decisões e as escolhas de cada um, né? Você consegue ler, Paty? Não. Vamos lá. Parabéns, Thalita. Seu tema é muito relevante e muito bacana. Vemos discussões voltadas a essa temática. Eu acho que vemos poucas discussões, né, voltadas a essa temática, que também cortou um pouquinho. E muito obrigada, Uhum. Milena. A Milena aí, uma colega de turma, né? Também aí escrevendo o seu projeto de pesquisa. E é muito bom ouvir isso, né? Porque até então, dentro da minha bolha de amiguinhos, ninguém de fora tinha me parabenizado, só me questionado. Então, muito obrigada. Fico muito feliz. Ai, Tati, também queria mencionar, né, que eu vi nos comentários da divulgação da live, pessoas perguntando, né, sobre o link, que ainda não está disponível porque está sendo construído. Mas, assim, pessoas dizendo que me ajudam a publicar e tudo, e vou atrás, né, vou mandar direct, quero essa ajuda sim. E é muito bom saber que cada vez mais tem pessoas interessadas pelo tema. Fico muito feliz mesmo. Sim, muito bom. Elas vão ajudar a publicar, no caso, os resultados da pesquisa, você disse? E isso, eu vi no comentário, vou chamar no direct para Aham. saber mais sobre, mas acredito que, assim, os resultados, né, obtidos. Ah, sim. Sim, quando você tiver também, você me manda, Ah, mando sim. tá? Quando tiver tudo publicado já. Vamos ver aqui. A Gabriela está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no IGTV, do Sem Filhos, e também no meu canal do YouTube, tá? Porque o Sem Filhos também tem um canal no YouTube, então se vocês ainda não são inscritos lá no YouTube, se inscrevem lá, youtube.com/barra Sem Filhos. Todas as lives já estão lá. Eu acho que tem muita gente que prefere, né, assistir no YouTube, porque o YouTube dá algumas possibilidades, né, que o IGTV não dá. Você consegue espelhar na televisão, consegue ver pela Smart TV, enfim, tem várias possibilidades. E tem um recurso que eu particularmente gosto muito, que é acelerar os vídeos, né? Então, aí, se uma live tem uma hora, eu consigo ver um pouquinho mais de meia hora, já encerra. Então, gente, me segue lá e vejam todas as lives lá. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que aqui foram todas as perguntas já. Tem mais alguma coisa, Thalita, que você gostaria de falar, que eu não tenha perguntado, mas algo que você gostaria de ler aí, trazer pra gente? Paty, eu acredito que não, né? A gente falou muito bem sobre a pesquisa. É, não acredito que tenha mais algo relevante que eu possa acrescentar agora no momento.
Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. A Cíntia Maia está falando aqui, a sociedade ainda vê a mulher como aquela que só cuida do filho, que só cuida do marido e da casa. E então, quando ela pensa ao contrário, ela é vista como infeliz. É bem isso mesmo. Tem Só que é isso. justamente o contrário, né? Como a Thalita mencionou, nossa, se isso é ser infeliz, eu quero ser infeliz desse jeito, né? É. Estou tão orgulhosa, a audiência aqui você chamou vários amigos aqui, que a galera Aí, tá aqui mandando abraços para você. Em muitas periferias, a Niriane do Não Nasci para Ser Mãe tá falando, em muitas periferias, ser mãe traz status. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho uma amiga minha que é psicóloga e ela trabalhou por um tempo assim com mulheres de periferia e ela comentou isso comigo, que ela percebeu que naquele contexto social daquelas mulheres ali era uma situação assim de uma pobreza tão extrema que o auge da vida delas e do reconhecimento social que elas teriam seria quando elas fossem mães. Então, muitas dessas mulheres, elas acabam indo para a maternidade, né, caindo na maternidade, para ter esse reconhecimento, sabe? Para sentirem que elas são importantes para a sociedade, que elas estão cumprindo com o papel delas. Então, tem essa coisa mesmo de status. Você percebe isso no seu contexto aí do seu bairro? sim, sim, eu percebo. Porque geralmente, assim, no lugar onde falta tudo, né? Falta saneamento básico, falta infraestrutura, falta tanta coisa, que às vezes as mulheres, a maternidade é como se fosse uma função. Elas se sentem importantes, né? Elas estão fazendo parte de alguma coisa. E como eu mencionei, né, que no meu ensino médio a maioria são pais e mães. Então, assim, não, como que eu posso falar? Tipo, não ampliaram os horizontes, né, para trabalho e tudo, até mesmo por causa das circunstâncias. Então, ser mãe acaba dando uma função para essas mulheres, né? Ah, eu tenho um papel, né? Eu cuido de uma criança, eu É, levo para a escola, eu materno. Então, eu acho assim, não foram os dados da minha pesquisa, mas eu acho que realmente isso acontece. sim. Ó, a Flávia está falando aqui. Eu sou pobre, moro no interior, só eu não tenho filhos, todo mundo tem. Essa aí tá. Você também é assim, né, Thalita? Assim, A me super me solitária aí. identifico. Bem-vinda ao Gente, time, então, Flávia. é, ó, aqui tem mais um comentário. Eu falei para o amado, se você quiser ter filhos, pode ir. Vou sentir saudades. Para essa aí, ó, para aquela pessoa que perguntou antes, como é que você faz quando Sim, você não quer e o seu companheiro quer? A Flávia já deu a resposta aí, ó. sim. Ó, teve uma mulher aqui que falou, ó, a Maíra. No meu caso, eu tenho um trauma. Era abusada e minha mãe até hoje não se importa comigo. Existem histórias assim, né, de mães narcisistas e existem mesmo alguns relatos assim de pessoas que tipo, eu não quero, eu não, a pessoa acaba não tendo vontade de viver a maternidade, de ser mãe, porque ela não recebeu esse amor de mãe que ela ouve tanto falar. Só que existe o contrário também. Existem algumas pessoas que, tipo, já que a minha mãe não se importa comigo e ela, ou meu pai, enfim, né? Tem as duas figuras aí. Então eu vou ter um filho, né? Então, assim, a forma de cada um lidar com esse trauma, ela pode ser diferente. Sim, é bem subjetiva mesmo. Ó, a Lívia que falou, eu também quis ser mãe para suprir um trauma. Hoje eu tenho trauma de ser mãe. Ai, amiga, você acabou arrumando mais um trauma. Ah, gente, maravilhosos os comentários de vocês.
A Flávia falando aqui, ó, ainda sobre essa questão do trauma. Tem pessoas que foram maltratadas e querem ter filhos, para dar ao filho tudo que não tiveram. Eu prefiro dar a mim qualquer coisa que não tenha tido. Isso aí. Autoestima. Ai, gente, autoestima é saúde mental, né? Sim. Ó, parabéns, amiga. Conversa extremamente relevante, pesquisa de muita relevância para a sociedade. Gente, opa, mais uma perguntinha aqui. Eu ia encerrar, apareceu uns pontinhos de interrogação aqui. Lê aí, Thalita, as últimas perguntas. Vamos lá. A sociedade quer que as mulheres procriem, mas elas querem que elas pensem por quê. Aí também cortou aqui pra mim. Eu não consigo visualizar. E também não compreendi, né? Deixa eu ver. A sociedade quer que as mulheres procriem, mas querem que elas pensem no porquê de. Não aparece, Paty. Ai, Hum. ô Isabela, se você puder mandar o resto da pergunta, a gente Fiquei agradece. curiosa. Manda, amiga, de 2 vezes, que aí Vamos, a gente vamos ver. consegue ler. Ah, agora aparece? Pronto, vamos lá. A sociedade quer que as mulheres procriem, mas querem que elas pensem no porquê. Ai, não, fica cortado mesmo. É, eu não sei se é esse o raciocínio que a Isabela quer trazer, mas tem uma Ai, eu frase que acho que andou. alguém comentou aqui que pensem no Ah, porquê de estarem grávidas. Eu acredito que é isso. É que a sociedade ela impõe, né, que as mulheres procriem, mas sempre se questionam, né, do porquê delas estarem grávidas. Na verdade, eu acho que a sociedade ela não questiona, né, por que que essas mulheres ficam grávidas. Elas questionam por que que elas não têm os filhos, né? assim, eu já vi alguns contextos de mulheres que, sim, elas são criticadas por escolherem ter filhos, mas é Uhum. sempre pelo contexto periférico em que elas vivem, sabe? Por que que essa mulher vai ter mais filho? Já tem tantos, sabe? Não pensa, né? Então, assim, nesse sentido, eu acredito que Ah, sim. algumas mulheres, elas podem ser criticadas, porque sempre tem aquela questão é, a mulher não tem nenhum filho, mas tem que ter pelo menos um. Aí a mulher tem um filho só. Nossa, mas quem tem um não tem nenhum. Você não vai dar um irmãozinho pro seu Como se a filho. gente estivesse dando um objeto, Aí né, a para pessoa outro tem objeto. dois. Aham, aham. Aí a pessoa tem dois. Aí se são dois do mesmo sexo, nossa, mas você não vai tentar um menininho ou uma menininha. Aí a pessoa tem o terceiro filho. E aí, nossa, né? Pra que ter tanto filho, Demais. gente? Três, pelo amor de Deus, é uma parideira, sabe? Então, assim, as pessoas vão criticar você de qualquer jeito, sabe? Se você é mulher, você tá ferrada, minha filha, porque você vai ser mãe para não ser criticada, você vai ser criticada, Uhum. tá? Se você não for mãe, você também vai ser criticada. Então, já que você vai ser criticada, faz o que você quiser e pronto, né? Porque a sociedade, ela quer que as mulheres, elas trabalhem como se elas não tivessem filhos, né? E que elas sejam mães como se elas não trabalhassem. É muito Então, verdade isso. assim, nunca vai fechar isso, sabe? É muito cruel e é muito difícil ser mãe. Eu vendo isso e entendendo isso, eu tive a felicidade de compreender isso quando eu era bem nova ainda. Eu optei por não ter filhos, porque eu acho muito cruel, eu acho uma carga muito pesada. Eu já fico com preguiça, às vezes, de fazer as coisas aqui na minha casa, só eu, meu marido, nossos gatinhos, sabe? E tem dias que eu durmo o dia inteiro, sabe? Final de semana, eu durmo Sei. muito, sabe? Hum. Então, assim, não cabe, né? Não cabe a uma criança, seria egoísmo da minha parte ter uma criança, né? Então, eu acho que a gente tem que, acima de tudo, respeitar o nosso estilo de vida. E no meu estilo de vida, não Não cabe inclui um a filho. maternidade, Uhum, sim. isso. Então, vamos
encerrar, já vamos bater aí 1 horinha. Eu vou agradecer você de novo. Obrigada, Thalita, por compartilhar com a gente essa sua pesquisa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada aí a todos os amigos da Thalita que estiveram aqui prestigiando ela. Espero que vocês me sigam também aí. Você quer falar alguma coisa para encerrar, querida? Não, só agradecer mesmo, né, pelo convite, pelo esse espaço, por a gente estar debatendo sobre a não maternidade e só agradecimento mesmo, Tati. Muita gratidão a você e a página, né, que me ajudou também a entrar em contato com várias das interlocutoras. Ah, que legal. Tá bom. Que bom, né? Que bom que você se sentiu acolhida aqui. E sigamos aí. Muito obrigada pela sua orientadora que esteve aqui com a gente também. Então, gente, um beijão para vocês. Um ótimo finalzinho de sexta-feira. Ótimo final de semana. E hashtag sextou. Tchau. E fiquem em casa, viu? Tchau. Por favor, gente.